Estamos de volta e hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Eu recebi esse livro aqui na caixinha de março, da Tag Curadoria, e eu passei ele na frente dos de janeiro e fevereiro, porque sim, a leitura na verdade de janeiro, que foi A Velocidade da Luz, eu até comecei a ler ele, mas eu não sei. A leitura não me prendeu, sabe? Eu acho que não era o momento para ler aquele livro. E aí depois que eu recebi esse livro e vi aqui a sinopsezinha atrás, eu falei assim, eu vou passar ele na frente, depois eu leio os outros. Não tem problema nenhum fazer esse tipo de coisa. Então vamos lá. Como de costume, né, sempre, com os livros da Tag, eu vou ler aqui um trechinho que vem na revistinha, só pra sintonizar, atualizar você sobre o contexto do livro. E eu já falei várias vezes aqui, os livros da Tag, tem uma coisa que eu não consigo falar sobre eles. Mas enfim, a gente tenta. Então é o seguinte, a trama da obra se passa na mesma Lorraine da autora, a Lorraine é a cidade, no início dos anos 1940, quando o país ainda exibia reflexos da devastadora Grande Depressão. Contada por vozes diversas e evidenciando diferentes personagens, o romance é centralizado na vida de Pecula Breedlove, uma criança negra que sonha em ter olhos azuis. A narradora de grande parte da história é Claudia McTeer, amiga da menina e espécie de alter ego da autora, que logo nas primeiras páginas revela que a narrativa tentará explicar, se não porquê, como aconteceu o incidente de 1941, quando Pecula engravidou do próprio pai. Sim, é um livro pesado, é um livro cheio de camadas, tem vários personagens e tem 200 páginas. Então assim, se você pegar esse livro para ler por ler, você vai passar abatido por muitas coisas. Então assim, eu sugiro de verdade que você leia com muito carinho e com muita atenção. Inclusive, assim, tem alguns personagens que é preciso mais atenção ainda, porque a autora, ela vai te mostrar, na verdade, os dois lados da moeda. E uma coisa que eu acho muito importante ressaltar aqui é porque a gente tem, né, a personagem principal, que é a Pecula, e essa situação, né, a questão do estupro que ela sofreu pelo pai, mas a autora também vai abordar outras questões importantíssimas, que é o racismo, o ódio, os padrões de beleza, né, forçados a todos e da infeliz distorção da autoimagem infligida sobre os indivíduos mais marginalizados da sociedade. Ele vai falar sobre a violência sexual, vai falar do desamparo familiar, do abuso, não só o físico, né, mas o abuso psicológico também. Então assim, é uma leitura forte, é uma leitura que incomoda. E que você deveria sim se sentir incomodado. E em momento algum, a autora ela vai trazer respostas para essas questões, ela só vai te trazer as perguntas e cabe a você tentar enxergar ali algum tipo de solução. Então tem até o texto aqui dessa, eu não sei falar o nome dessa mulher não, Jarid, sei lá, que escreveu o textozinho aqui final. A primeira pergunta que ela coloca é a seguinte: quantas vezes uma mesma pessoa pode ser rejeitada pelos outros e por si mesma? Então essa é a pergunta que vai desencadear aqui a história. Então eu vou tentar falar nas minhas palavras. A autora, a Toni Morrison, ela passou por uma situação, acho que ela estava na escola, se eu não me engano, em que uma coleguinha dela lá comentou sobre querer ter olhos azuis. E é justamente o que acontece com a Pecula, né? A autora usou desse acontecimento aí para desenvolver essa história. A Pecula é uma personagem, apesar de ser a nossa personagem principal, é uma personagem que não tem voz. Se ela fala 5 coisas, 6 coisas no livro, é muito. Tanto que a Cláudia, né, essa amiguinha dela, é quem vai mostrar pra gente o que aconteceu. Então assim, é uma personagem que desde que ela nasceu, ela é maltratada pelos pais, existe um abuso psicológico muito grande. Todo mundo ao redor dela sempre falou que ela é muito feia.
que ela era esquisita e que não sei o que, e ela era completamente ignorada pela sociedade ali, né, pela cidade em que ela mora, pelos habitantes próximos. Ela é uma pessoa que foi uma criança, né, que assim, você não tem uma construção ainda psicológica para aguentar esse tipo de coisa, eu acho que ninguém nunca tem, mas quando a gente é adulto a gente tem uma noção melhor das coisas. Mas ela é simplesmente uma criança que foi destruída logo assim que ela nasceu, psicologicamente ela não tem condição nenhuma. E como ela sempre foi tratada dessa forma, como uma mulher, uma menina muito feia, ela associou o fato dela ser negra, de ter o cabelo crespo, os olhos escuros, com esse maltrato todo que ela teve. Então ela viu, principalmente assim, o padrão de beleza na época, e principalmente aqui no livro exclusivamente, a gente tem o padrão de beleza daquela atriz mirim, a Shirley Temple. Uma menininha bonitinha, de cabelo louro, olhos azuis, pele branca, e todo esse glamour em volta, né, da atmosfera hollywoodiana. Então a Pécula pensa, né, com a sua cabecinha ali em formação, que a partir do momento que ela desenvolver olhos azuis, as pessoas vão reconhecer ela, vão passar a tratar ela bem, vão admirá-la e vão reconhecer ela como uma pessoa. E, gente, você para pensar que isso é feito, sabe, com uma criança, sabe? Eu acho que esse livro me incomodou e me irritou em vários níveis, mesmo. E uma coisa que eu achei interessante foi justamente a posição da autora em trazer pra gente, em ser a narradora dessas pessoas marginalizadas que não têm voz na sociedade. Então, por mais que, por exemplo, o pai da Pécula tenha cometido esse estupro, ela vai mostrar pra gente toda a trajetória do pai, desde a infância, do fato dele ter sido abandonado pelos próprios pais, o fato, né, teve uma situação específica ali em que ele foi humilhado por homens brancos. Quando ele ficou mais velho, que ele foi atrás do pai, o pai simplesmente o ignorou, falou que não queria nada com ele e tal. Então, assim, ele desenvolveu problemas com o álcool, ele não consegue se manter no emprego, o relacionamento com a esposa, a mãe da Pécula, é completamente abusivo, é completamente destrutivo. Claro e óbvio que eu não tô falando isso que justifica o estupro, mas ela vai mostrar justamente o que eu falei, entendeu? Ela vai mostrar a construção do personagem. A gente vai ter então também como que eles chegaram àquele momento. A gente vai ter a história da mãe da Pécula, de outros personagens ali secundários, mas que estão relacionados com a Pécula de alguma forma. Então a história dessa menina vai ser narrada, vai ser passada pra gente através dessas pessoas ao seu redor. E isso em si já é uma característica da falta de voz, né, dessas pessoas marginalizadas. É um livro incrível, de verdade, assim. Ultimamente eu tenho lido vários romances, assim, em volta ali do gótico sulista que eu comentei no outro vídeo, a questões dos Estados Unidos segregado, a própria questão da Grande Depressão e tal. Ultimamente eu tenho me deparado com vários livros desse tipo e é uma leitura que eu estou gostando muito de fazer. É um estilo que me agradou demais e que são discussões super importantes e atuais e que eu recomendo fortemente para todo mundo. E aí quem me acompanha lá no Stories deve ter visto, que é quando eu fiz o unboxing da caixinha, que tem essa parte aqui, ó, subversivos e banidos. Como eu não sabia nada do livro, nem da autora, eu imaginei que esse livro tenha sido banido em algum momento, né, da história. E para vocês terem uma ideia, esse é um dos livros mais importantes da leitura da literatura norte-americana do século XX. A Toni Morrison foi a primeira mulher negra a ganhar um prêmio Nobel de literatura. Esse foi o primeiro romance que ela escreveu, né, o primeiro livro, então conta-se muita coisa aí. E até hoje, até de acordo com a revistinha aqui, até 2018, né, ano passado, tipo ontem, o livro ainda é muito questionado nas escolas. É um livro de extrema importância,
né, na literatura norte-americana, e mesmo assim tem escolas que não aceitam esse livro, escolas que não passam essa leitura para as crianças, né, para os adolescentes e tal, justamente por causa do seu conteúdo. E tem até uma questão aqui, ó, que a menina colocou aqui, ó. Só mais um trechinho. A literatura parece estar sempre navegando em um rio perigoso entre as margens da denúncia política e da conservação dos costumes. Mas será que podemos separar tão claramente assim os motivos para as denúncias contra determinados livros? O caso de Toni Morrison é exemplar, pois discute de maneira bastante indireta o racismo sofrido pelos negros nos Estados Unidos a partir de cenas simbólicas de violência e opressão, tornando aquilo que é da ordem dos costumes em ordem de política. O Olho Mais Azul é perigoso por sua linguagem ou pelos temas desconfortáveis que aborda de maneira tão clara? Então é aquilo que eu comentei, né? A literatura, ela desempenha um papel muito importante na formação dos jovens e adultos aí do mundo. E mesmo assim, tem gente que tem coragem de banir, porque eles sabem o quanto é perigoso o livro nas mãos das pessoas. Então fica assim, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero muito que vocês leiam esse livro, é um livro de construção, leiam e saboreiem a leitura. Tentem absorver todas essas questões que a autora traz, por mais difícil que seja a leitura, por mais assim chocante que sejam algumas passagens, por favor, leem o Olho Mais Azul. E tem um outro livro dela, que é o Amada, que é ainda muito mais famoso e que eu já quero pra ontem e que eu vou trazer aqui pra vocês também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.